Sejam bem-vindos, bem-vindas, amados e alunos e alunas do curso Mater Dei de Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós agora vamos iniciar o último módulo do nosso curso. São 16 módulos e hoje nós vamos iniciar a primeira aula do último módulo. Hoje nós vamos falar sobre o Tratado de Escatologia. E para tanto vamos pedir a Deus as luzes necessárias para esse entendimento, assimilação do conhecimento e a vivência dessa verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, chegamos ao nosso último módulo. Hoje eu vou tratar aqui sobre o tratado de escatologia. É um tratado também muito grande. Ele envolve geralmente um semestre no curso teológico, né? Mas eu aqui vou tentar, em 30, 40 minutos, resumir os pontos principais. Para aprofundar, nós temos a nossa apostila e a bibliografia, que é indicada ao final dela. Bem, vamos lá, primeira coisa, a etimologia. Qual o significado da palavra escatologia? Bem, vamos lá. Escatologia é o estudo do fim das coisas, ou seja, é o estudo do termo final. Tanto o fim de uma vida individual, ao final da época, ou ao fim do mundo, nos aspectos dos ensinamentos cristãos. Então, a escatologia é o estudo do final de tudo, do fim das coisas, segundo o ponto de vista dos ensinamentos cristãos. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas que significam último e estudo. Eschatos, que significa último, e logia, que significa estudo, tratado, né, palavra. Então, é o estudo dos últimos acontecimentos. Em termos gerais, é o estudo do destino último do homem, então como é revelado na Bíblia, fonte primária de todos os estudos sobre a escatologia cristã, ou seja, o estudo do fim dos tempos, do fim do homem, aqui nessa terra, tem como fundamento bíblico, fundamento teológico, fundamento doutrinal na Sagrada Escritura. Vamos então agora ao conceito de escatologia. Já que nós vimos a etimologia, nós vamos agora ao conceito. Bem, escatologia é o estudo sobre os últimos acontecimentos que está por vir. O termo escatologia foi criado, confeccionado em épocas recentes para designar o que em teologia clássica corresponde ao tratado sobre os novíssimos, ou seja, aquelas realidades últimas que estão à nossa espera depois da morte. Trata-se nesse sentido de uma teologia do mais além, dedicada ao estudo dos acontecimentos finais que acompanham cada homem a partir da sua entrada na eternidade. O juízo particular, o inferno, o purgatório, o céu e a expectativa da ressurreição da carne no fim dos tempos, etc. Nós falamos sobre os novíssimos. O que são os novíssimos? Bem, o estudo da escatologia individual diz respeito aos acontecimentos que afetarão cada indivíduo no fim da sua jornada terrestre. São eles. Quais são os acontecimentos que nos afetarão ao final da nossa vida? Bem, primeira coisa, a morte. O juízo particular. Deus irá nos julgar no momento da nossa morte. O purgatório, o inferno e o céu. E a escatologia coletiva, porque tem a escatologia individual, que é essa que nós falamos, e tem a escatologia coletiva, que trata de quê? Trata dos acontecimentos relacionados com o fim dos tempos. Quais são? A parousia. O que é a parousia? É a segunda vinda de Jesus, a ressurreição da carne, ou seja, a ressurreição de todos os mortos, o juízo final, ou seja,
a divisão dos que já foram condenados e os que vão gozar da visão eterna de Deus. O juízo final, universal, e os novos céus e a nova terra, ou seja, o gozo, a fruição do gozo na vida com Deus, no novo céu e na nova terra. Vamos agora à distinção entre juízo particular e juízo universal. Há uma diferença. Quais são? Primeiro, o juízo particular ocorre quando? Imediatamente após a morte. E define, nesse juízo particular, logo após a morte, se a alma vai para o céu, ou se ela vai para o inferno, ou para o purgatório. Não há uma ação violenta de Deus, mas simplesmente a alma terá nítida consciência do que foi a sua vida terrestre e assim se sentirá irresistivelmente impelida para junto de Deus, o céu, né? Ou para longe da presença de Deus, o inferno, ou ainda um estágio de purificação antes de se unir a Deus completamente, que é o estágio de purgação, que é o purgatório. Então, o juízo particular é isso. Ocorre imediatamente após a morte. E vai definir nesse momento se a pessoa merece o céu ou o inferno. E se pode merecer o céu ainda passando pelo purgatório, que não é uma condenação definitiva perpétua, mas é um estágio de purificação. Mas a alma, nesse momento, ela vai ter a nítida consciência do que foi a sua vida terrestre. E ela mesma, diante daquilo que ela viveu, ela vai se sentir ou atraída mais por Deus, porque foi a sua vida toda ela direcionada para esse encontro amoroso e mergulhado em Deus, ou foi toda ela voltada contra o amor de Deus. Ela mesma vai se definir. O que é o juízo final ou universal? Bem, é a tomada de consciência do indivíduo e de todos os homens das obras boas e más que cada um realizou. Note que é diferente do juízo particular. No juízo particular, Deus revela a cada um, em foro privado, a pureza de intenção que definiu sua sorte no além. Vou repetir, a pureza de intenção que definiu sua sorte no além. Ou seja, Deus vai mostrar por que ele mereceu o céu ou o inferno. Deus vai mostrar ao homem, de uma forma pura, de intenção, o que definiu para onde ele vai. Já no juízo universal, não se trata de uma segunda instância, instância de apelação, não. Pois o julgamento individual já ocorreu no juízo particular, mas simplesmente revelará a todos os homens os mistérios da história da humanidade e todos os efeitos positivos ou negativos das atitudes de cada um. Tudo que nós fazemos tem efeito, tem consequência. Todos os meus atos têm consequência, que pode colaborar para a implantação do reino, como pode não colaborar para a implantação, mas colaborar para a destruição do reino. Então aí será tudo isso revelado. Tudo será manifesto a todos. Agora, a questão de crer na ressurreição da carne. O credo cristão, ou seja, a profissão da nossa fé em Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e na sua ação criadora, salvadora e santificadora, culmina na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Nós cremos e esperamos firmemente que, tal como Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também os justos, depois da morte, viverão para sempre com o Cristo ressuscitado. E que ele ressuscitará no último dia, tal como dele também a nossa ressurreição será obra da Santíssima Trindade. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, ele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida eterna aos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. É a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11. O que significa, então, carne? Ressurreição da carne. O que significa esse termo carne? A palavra carne designa o homem na sua condição de fraqueza e mortalidade. Então,
Quando se fala carne, designa o homem na sua condição fraca, débil e de mortalidade. Ressurreição da carne, portanto, significa que depois da morte não haverá somente vida da alma imortal, mas também os nossos corpos mortais retomarão a vida. Romanos 8:11. Então isso aí invalida, neutraliza, destrói todos os argumentos espíritas, ou todos os argumentos que vão contra a ressurreição dos mortos. Crer na ressurreição dos mortos foi desde o princípio um elemento essencial da fé cristã. A ressurreição dos mortos é a fé dos cristãos. É por crer nela que somos cristãos. Primeira carta aos Coríntios 15, versículo 12 a 14 e 20. Diz o seguinte: como é que algum de entre vós dizem que não há ressurreição dos mortos? São Paulo falando. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos como primícia daqueles que morreram. Agora vamos ver a questão da revelação progressiva da ressurreição. Bem, a ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos impôs-se como consequência intrínseca da fé num Deus criador do homem como um todo, alma e corpo. O Criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e a sua descendência. É nesta dupla perspectiva que começará a exprimir-se a fé na ressurreição. Nas suas provações, os mártires macabeus expressam. Diz no segundo livro Macabeus, capítulo 7, versículo 14. Capítulo 7, versículo 9. O rei do universo ressuscitar-nos-á para uma vida eterna, a nós que morremos pelas suas leis. E mais adiante, segundo Macabeus 7,14, ele diz: é preferível morrermos às mãos dos homens e termos a esperança em Deus do que havemos de ser ressuscitados, com eles. Os fariseus e muitos contemporâneos de Jesus esperavam a ressurreição. Jesus ensina firmemente. E aos saduceus, que negavam a ressurreição dos mortos, responde, Marcos 12, 24. Não andareis vós enganados, ignorando as Escrituras e o poder de Deus? Diz em Marcos 12, 27. A fé na ressurreição assenta na fé em Deus, que não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos. Marcos 12, 27. Mas há mais ainda. Jesus liga a fé na ressurreição à sua pessoa. Ou seja, crer na ressurreição está ligado à pessoa de Cristo. Como em João 11, 25, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. E é o próprio Jesus que no último dia há de ressuscitar os que nele tinham crido, ou seja, acreditado, comido o seu corpo e bebido o seu sangue desde logo. Ele dá sinal disto mesmo e uma garantia, restituindo a vida a alguns mortos e pronunciando assim a sua própria ressurreição, que, no entanto, será de ordem diferente. Jesus fala deste acontecimento único como sinal de Jonas, no sinal do templo. Ele anuncia a sua ressurreição ao terceiro dia depois da sua morte. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição, Atos 1, 22. É ter comido e bebido com ele depois da sua ressurreição dos mortos, Atos 10, 41. A esperança cristã na ressurreição é toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Nós ressuscitaremos com ele e por ele. Desde o princípio, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Não há ponto em que a fé cristã encontre mais contradição do que ressurreição na carne. É bastante comum a aceitação de que depois da morte, a vida da pessoa humana continua de modo espiritual. Mas como acreditar que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? Agora, como se dará a ressurreição? Bem, o que é ressuscitar? Na morte, nós temos a separação do corpo e da alma.
O corpo do homem cai na corrupção, enquanto a sua alma vai para o encontro com Deus, embora ficando à espera de se unir ao seu corpo glorificado. Deus, na sua onipotência, restituirá definitivamente a vida incorruptível aos nossos corpos. Aquele corpo, não um corpo outro criado, não é aquele mesmo corpo restaurado e glorificado, unindo-os às nossas almas pela virtude da ressurreição de Cristo. Mas quem vai ressuscitar? Quem ressuscitará? Todos os homens que tiverem morrido. Todos ressuscitarão. Os que tiverem praticado o bem vão ressuscitar para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da condenação. Isso está no Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 29. Mas como isso se dará? Ora, Cristo ressuscitou com o seu próprio corpo, como ele diz em Lucas 24, 39. Vede as minhas palavras e os meus pés, sou eu mesmo. Mas não regressou a uma vida terrena. De igual modo, nele todos ressuscitarão com o seu próprio corpo, com o corpo que agora tem. Mas esse corpo será o quê? Transformado em corpo glorioso, em corpo espiritual, conforme 1 Carta aos Coríntios, capítulo 15, 44. Mas alguém poderia perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo voltam eles? Insensato. O que tu semeias não volta à vida sem morrer. E o que semeias não é o corpo que é de ver, é um simples grão. O que é semeado sujeito à corrupção ressuscita incorruptível. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É de fato necessário que este ser corruptível se revista de incorruptibilidade e que este ser mortal se revista de imortalidade. Isso tudo que eu acabei de citar está em 1 Coríntios 15, versículos 35 a 37, versículo 42 e de 52 a 53. Este como vai haver ressurreição ultrapassa a nossa imaginação e o nosso entendimento. Só na fé se torna acessível, mas a nossa participação na Eucaristia já nos dá-nos um antigozo da transfiguração do nosso corpo operado por Cristo. Ou seja, assim como, depois de ter recebido a invocação de Deus, o pão que vem da terra deixa de ser pão ordinário e é a Eucaristia, constituída por duas coisas, uma terrena, outra celeste. Do mesmo modo, os nossos corpos que participam na Eucaristia já não são corruptíveis, pois têm a esperança da ressurreição. Mas quando se dará então essa ressurreição? Bem, definitivamente no último dia, como encontramos no Evangelho de João, capítulo 6, versículos 39 e 40. No fim do mundo, com efeito, a ressurreição dos mortos está intimamente associada à parousia, ou seja, a segunda vinda do Cristo. 1 Tessalonicenses 4,16 diz, ao sinal dado, à voz do arcanjo e ao som da trombeta divina, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas quem são esses ressuscitados em Cristo? Bem, se é verdade que Cristo há de ressuscitar no último dia, também é verdade que, de certo modo, nós já ressuscitamos com Cristo. De fato, graças ao Espírito Santo, a vida cristã é desde já na terra uma participação na morte e na ressurreição de Cristo. Diz a carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12 e capítulo 3, versículo 1. Diz o seguinte, pelo batismo fostes sepultados com Cristo e também ressuscitastes com Ele, devido à fé que tivestes na força de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Uma vez que ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde Cristo se encontra sentado à direita do Pai. Unidos a Cristo pelo batismo, os crentes participam já realmente na vida celeste de Cristo ressuscitado. Mas esta vida continua escondida com Cristo em Deus, como em Colossenses 3, versículo 3. Diz Efésios 2, 6. Ele próprio nos ressuscitou e nos fez sentar nos céus em Cristo Jesus. E, alimentados pelo seu corpo na Eucaristia, nós pertencemos já ao corpo de Cristo. Quando ressuscitamos no último dia, havemos também de nos manifestar com Ele na glória,
como diz Colossenses 3,4. À espera desse dia, o corpo e a alma do crente participam já na dignidade de ser em Cristo. Daí a exigência do respeito para com o próprio corpo e também para com o corpo do outro, particularmente quando ele sofre. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 3 a 15, 19 a 20 diz: o corpo é para o Senhor é para o corpo. E Deus que ressuscitou o Senhor também nos há de ressuscitar, e nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que não pertenceis a vós próprios? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então todos nós vamos morrer em Cristo. Para ressuscitar com Cristo, temos que morrer com Cristo. Temos de nos exilar do corpo para habitarmos juntos com o Senhor. Segunda carta aos Coríntios 5,8. Nesta partida, que é a morte, a alma é separada do corpo. Voltará a juntar-se-lhe no dia da ressurreição dos mortos. Agora, a questão da morte, né? É em face da morte que o enigma da condição humana mais se adensa. Num certo sentido, a morte do corpo é natural, mas sabemos pela fé que a morte é de fato o salário do pecado, como em Romanos 6 nos é dito. 6,23. E para aqueles que morrem na graça de Cristo, é uma antecipação na morte do Senhor, a fim de se poder participar na sua ressurreição. Nós sabemos que a morte é o termo, é o fim da vida terrena. As nossas vidas são medidas pelo tempo no decurso do qual nós mudamos e envelhecemos. E como acontece com todos os seres vivos na Terra, a morte surge como o fim normal da vida. Este aspecto da morte confere uma urgência às nossas vidas. Qual é a urgência? A lembrança da nossa condição de mortais também serve para nos lembrar que temos um tempo limitado para realizar a nossa vida. Eclesiastes 12, 1,7 diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que o pó regresse à terra, de onde veio, e o Espírito volte para Deus que o concedeu. A morte é consequência do pecado. Intérprete autêntico das afirmações da Segunda Escritura e da tradição, o magistério da Igreja ensina que a morte entrou no mundo por causa do pecado do homem. Embora o homem possuísse uma natureza mortal, Deus destinava-o a não morrer. É o que nós chamamos de dom preternatural. A morte foi, portanto, contrária aos desígnios de Deus, do Deus Criador, e entrou no mundo como consequência do pecado. A morte corporal, de que o homem estaria isento se não tivesse pecado. É, pois, o último inimigo do homem que deve ser vencido. É a primeira carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 26. Agora, nós temos ainda a questão da vida eterna, a questão do juízo particular, o céu, a purificação final, o purgatório e a esperança de novos céus e nova terra. Né? Eu aqui não tenho como exaurir todos esses aspectos, esses pontos da escatologia. É muita coisa e o tempo nos é curto. Mas é importante que nós tenhamos a ideia o seguinte, né? Nós temos que dar sentido à nossa vida, né? À nossa morte cristã. Né? Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Na morte, Deus chama-se o homem. É por isso que o cristão deve experimentar, em relação à morte, um desejo semelhante ao de São Paulo. Desejaria partir e estar com Cristo, Filipenses 1, 23. E pode transformar sua própria morte no ato de obediência e de amor para com o Pai, é exemplo de Cristo. O meu desejo terreno foi crucificado, há em mim uma água viva que dentro de mim murmura, vem para o Pai. A questão também da vida eterna, o cristão que se une à própria morte, a de Jesus, encara a morte como chegada até junto dele, como entrada para a vida eterna. A igreja, depois de pela última vez ter pronunciado sobre o cristão moribundo as palavras de perdão e de absolvição de Cristo,
e de pela última vez o ter marcado com uma unção fortificante e de lhe ter dado Cristo no viático como alimento para a viagem. Fala com ele doces e confiantes palavras. Diz o seguinte: parte deste mundo, alma cristã, em nome de Deus Pai onipotente, que te criou em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por ti sofreu em nome do Espírito Santo, que sobre ti desceu, chegues hoje ao lugar da paz, e a tua morada seja no céu junto de Deus, na companhia da Virgem Maria, Mãe de Deus, de São José, de todos os anjos e santos de Deus. Confio-te ao Criador para que voltes àquele que te formou do pó da terra. Venham ao encontro de ti que estás a partir desta vida, Santa Maria, os anjos e todos os santos. Vejas o teu Redentor face a face e gozes da contemplação de Deus pelos séculos dos séculos. É a oração do rito do viático. Aí vem a questão do juízo particular, que nós já falamos, o céu como destino da alma, daqueles que creem e vivem em Deus. A questão do purgatório como aqueles que morrem na graça, na amizade de Deus, mas que não estão de todo purificados. É um dogma de fé. Embora seguros da salvação eterna, o purgatório nos dá a segurança de que vamos ter vida eterna. Sofremos depois da morte uma purificação, a fim de obtermos a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A igreja chama de purgatório a esta purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados, é outra coisa. A igreja formulou a doutrina da fé relativamente ao purgatório, sobretudo nos concílios de Florença e de Trento. A tradição da igreja, referindo-se a certos textos da Escritura, fala num tom purificador. Por exemplo, em Mateus 12:32. Pelo que diz respeito a certas faltas leves, deve-se crer-se que existe antes do julgamento um fogo purificador, conforme aquele que afirma aquele que é a verdade. Quando diz que se alguém proferir uma blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não lhe será perdoado nem neste século, nem no século futuro. Desta afirmação, podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas neste mundo e outras no mundo que há de vir. E também essa doutrina do purgatório apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, de que já fala a Sagrada Escritura. Diz o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, versículo 46. Por isso, Judas Macabeu pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Desde os primeiros tempos, a igreja honrou a memória dos defuntos, oferecendo sufrágios em seu favor, particularmente o sacrifício da missa, para que, purificados, possam chegar à visão beatífica de Deus. A igreja recomenda também a esmola, as indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos. Diz a igreja: socorramos-los aos mortos e façamos comemoração deles. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu pai, por que duvidar de que as nossas oferendas pelos defuntos lhes levam alguma consolação? Não hesitemos em socorrer os que partiram e oferecer por eles as nossas orações. E assim, caríssimos irmãos, nós vamos concluir nosso estudo sobre a escatologia. Não pude exaurir o assunto todo aqui, porque o tempo não ajuda, e também todo o assunto poderia ser colocado no próximo bloco, na próxima aula, mas ainda faltam outras disciplinas que nós vamos abordar aqui, mas nós poderemos, no curso específico de escatologia, explanar mais sobre esse tema. Então, que a bibliografia que nós indicamos ajude, colabore com todos para aprofundar esse assunto, que esse curso possa nos incitar ao estudo, ao conhecimento e à vivência da fé cristã, para que nós possamos nos converter e merecermos com Cristo a nossa ressurreição. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo o mal e nos conduza à vida eterna.